A proposta número 9 é uma proposta da diretoria, já trabalhada com os coordenadores regionais também, tá? No sentido de nós fazermos um planejamento de longo prazo para a questão da chama crioula. Tá? Porque eu confesso para vocês assim, ó, teve algumas situações que me constrangeram enormemente e eu tenho certeza que constrangeram muitos de vocês. Primeira delas, se vocês estão lembrados, foi lá no Congresso de Gravataí. Gravataí. Tá? Quando nós tivemos lá o pessoal de Triunfo, que saiu muito chateado com a gente, o pessoal de Garibaldi saiu muito chateado, tá? Porque chegaram lá com uma expectativa muito grande. Tá? O José Roberto vai relatar essa proposta, vamos tentar explicar ela bem para que todo mundo entenda. Se houver entendimento, aí nós vamos mudar o curso da história nessa questão da chama crioula. A proposição: definir forma de escolha do local para o acendimento da chama crioula anualmente. Considerando a necessidade de antecipar decisões e realizar planejamento de longo prazo no movimento, considerando a necessidade de tornar mais clara e justa a reivindicação de sediar o acendimento da chama crioula em nível estadual, e considerando que o acendimento da chama crioula é um evento que envolve as prefeituras municipais e as comunidades o que necessita o engajamento e comprometimento local. Propomos que seja adotado o regulamento da chama crioula a ser elaborado a partir das seguintes premissas e decisões da Convenção Tradicionalista. O acendimento será considerado sempre um evento de nível regional, mesmo que seja executado num determinado município. A chama crioula será acesa em local histórico e com importância para a comunidade regional e ou estadual. Serão definidas as RTs que sediarão o acendimento da chama crioula nos próximos 30 anos, seguindo os seguintes critérios. Será realizado um sorteio dirigido, de tal forma que sejam organizados 5 grupos de 6 RTs em cada grupo. Os grupos serão organizados de acordo com a manifestação de interesse dos coordenadores, tendo prioridade as RTs que ainda não sediaram o evento. Dentro de cada grupo, será realizado o sorteio da ordem para sediar o acendimento. A localidade do acendimento será definida sempre na Convenção Tradicionalista, no mês de julho de cada ano, para execução no mês de agosto do ano seguinte. A responsabilidade de indicar o local de acendimento será da Coordenadoria Regional, com a participação da Prefeitura Municipal do município escolhido. Será permitida a troca de ordem de acendimento entre RTs, desde que isso seja realizado até a convenção do ano anterior ao que antecede o acendimento. Os recursos financeiros para custear as despesas decorrentes dos atos de acendimento e distribuição da chama crioula deverão ser providos pela RT e pelo município que sediar o evento. Em 2015, o acendimento será realizado na colônia de Sacramento, com distribuição na cidade do Chuí, 6ª RT. Senhores, essa questão da chama crioula, bem colocada pelo Manuelito, durante um certo período ainda, enfatizo, nós como coordenadores conseguimos meio que nos organizar e montar uma escala de um revezamento para sediar o evento, sempre com antecedência, sendo que
durante um determinado momento, essa organização foi quebrada justamente por não estar definido os critérios. Porque no regulamento previa que poderia ser apresentado no Congresso, a qualquer momento, qualquer candidato. E como nós vínhamos num acordo de cavalheiros, né, sempre havia, durante uns 3 anos, sempre um candidato único, para prever isso. E a partir do momento também, como o Manuelito falou, a gente acaba passando por um constrangimento desnecessário, às vezes até uma indisposição entre os amigos. Dessa forma, a gente entende que isso vai ficar mais bem organizado. O que nós vamos fazer a partir da aprovação deste? Vamos reunir aquelas regiões que ainda não sediaram e que querem sediar. Essas serão os primeiros, formarão o primeiro grupo. Na sequência, o segundo, terceiro, quarto e o quinto grupo, né, as entidades que realmente ou não têm interesse ou que ainda não se organizaram para receber um acendimento de chama crioula. Claro que em determinado momento vai chegar a sua vez, mas isso também, como já está previsto aqui, poderá ser remanejado ou renegociado entre os coordenadores, desde que com 1 ano de antecedência, certo, gente? Somos de parecer favorável a essa organização, pois entendemos que o evento da Chama Crioula é um evento muito grande, é um evento de grande expressão dentro da comunidade do Rio Grande do Sul, não é só muitas vezes da comunidade local, mas de todo o estado, porque ali dá-se início ao processo dos festejos farroupilhas do estado inteiro, certo, gente? Então a gente pede o apoio de vocês e a gente busca, de certa forma, organizar isso. As interregionais já funcionam nesse sentido e funcionam bem, então vamos canalizar a chama para esse mesmo tipo de organização. Obrigado. Alguma manifestação a priori? Não. Eu, por exemplo, assim, ó, eu recebi hoje de manhã já uma demanda de acendimento de chama crioula 2016, tá? Na terra de Bento Gonçalves. Bom, qual é a ideia? A ideia é assim, isso em sendo aprovado hoje, daqui até a próxima reunião do Conselho de Coordenadores, que está marcado para o final de agosto, ainda tem um pequeno ajuste de data, e talvez a gente tenha que ajustar, porque, se eu não me engano, está marcado na mesma data da Interregional lá de Juí. Tá? Então, nós vamos ter que ajustar aí essa reunião de coordenadores. Tá? Nós temos a reunião do Conselho Diretor dia 6 de setembro. Talvez até se faça na mesma data tudo, as duas reuniões. Né? Não é uma boa data, nós sabemos, mas 6 de setembro já... as coisas ainda não começaram tanto, é que nós precisamos fazer uma reunião de coordenadores, evidentemente, antes da Semana Farroupilha. Tá? Até porque nós temos toda a questão, daqueles recursos também, que ainda não está totalmente definido, porque eu não assinei o contrato com o governo do estado ainda. Tá? Eles ainda não fizeram empenho, está tudo certo, mas não fizeram empenho. Se não faz empenho, não tem contrato. Tá, gente? Então, quem está aí, eu sei que os coordenadores estão ansiosos por isso, eu muito mais, quero resolver essa questão o mais rápido possível, daqueles valores que vai para as regiões, tá? E aí nós teríamos até esta reunião para as manifestações dos coordenadores que já tem, tá? Não, eu já tenho, eu quero estar no primeiro grupo, que eu já tenho aqui a proposta. Eu já tenho manifestação de interesse, eu já tenho interesse, aí cada coordenador vai voltar lá, sabendo que aquelas regiões que sediaram nos últimos anos vão ficar para mais tarde. Tá? É uma coisa mais ou menos lógica, vamos tentar, tá, seguir uma ordem de tal forma que todos tenham a oportunidade, tá, de sediar. Tá? Evidente que aquelas regiões que acharem que não estou preparado, deixa para frente, não tem problema. Depois, se surgir uma oportunidade, tenta negociar com tempo de antecedência e coisa e tal, tá bem? Essa é a ideia, eu acho que nós vamos chegar numa organização um pouco melhor. Fala, Nani. Tem uma, pode ter, daqui a pouquinho tem 5, e aí? Não, mas aí assim, ó, essa questão do acendimento da chama crioula, nós temos que tratar disso acima da questão dos prefeitos.
Então, quem acha que tem condições, não tem condições, coisa e tal. Depois, se chegar com ó, não vai dar, porque assumiu um prefeito lá que não... Bom, aí volta aqui, olha, eu não tenho condições. Vou colocar à disposição e estou passando para trás na fila. Não tem problema, vai ter alguém interessado. Quer dizer, isso tu vai trabalhar. Mas sempre tu vai trabalhar com um ano de antecedência, que é outro problema que nós temos. Nós estamos definindo no Congresso. Está definindo no Congresso, o orçamento já foi para o espaço da Prefeitura. O orçamento da Prefeitura é agora, agosto, setembro. Então, por isso que tem que definir em julho, para o ano que vem, que daí já põe no orçamento desse ano. Nós estamos decidindo as coisas muito tarde, eu não tenho condições. Pedro, vai para o microfone. Como eu já tenho meu boa tarde, agora dou meu boa noite. Cumprimentando a mesa, através do Manuelito. O que aconteceu com o Triunfo, eu vou clarear para vocês, e teve uma pessoa que foi culpada disso aí. E o Manuelito foi testemunha que foi feita a festa campeira do Nacional, e se fosse e uma reunião com a prefeitura, com o prefeito executivo, se fosse falado o nome dessa pessoa, não aconteceria mais a festa, não estaria mais disposto. E por isso que eu te agradeço não ter falado aquela vez. E o meu pedido aconteceu que a gente conseguiu pegar, que a gente tem que ser tradicionalista não só em casa, tem que ser em todos os lugares. Que a gente conseguiu pegar coisas assim, ó, não, nós gostaríamos. Então, para isso acontecer, tem que ser com antecipação. Vocês sabem daquela história que acontece assim, que o boi lerdo bebe água suja? Eu não quero ser o boi lerdo. A gente tem que se antecipar. Então, lá na prefeitura é assim, ó, para poder funcionar a coisa, tem que chegar antes, eles têm que colocar esse evento no calendário, para que possa sair do orçamento para aquilo ali. Então, tem que se prevenir. Por isso que eu peço para vocês, para mim, para a nossa região, que possa acontecer, eu quero assim, ó, dentro disso aí, acalmar aqueles ânimos que ainda estão florescendo ainda, estão florescendo. Então, eu peço assim, ó, que seja apoiado para 2016, Triunfo, na Ilha de Fanfa, aonde é que o Bento Gonçalves foi preso, dentro daquele quadrado, e para a gente poder, que possa acontecer, que não dê despesa para o movimento. Aquele que é tradicionalista não vai procurar despesa, apesar que o que a gente recebe, com todo o esforço que o MTG faz, é insuficiente para nós. Não dá. A 15ª consegue sobreviver, que ela se ajeita daqui, se ajeita dali, patrocínio. E graças a Deus que a gente encontra gente boa que quer nos ajudar. Por isso que eu peço para vocês, para 2016 já está tudo alinhavado para que aconteça esse fato. Muito obrigado. Bom, quem é favorável à relatoria, quer voltar alguma coisa, Zé Roberto? Não, né? Quem concorda com a proposta da diretoria, apoiada pelo relator, levanta o cartão. Quem não concorda? Maravilha, agradeço penhoradamente. Agradeço muito mesmo. E aí sim, senhores coordenadores, voltem para casa e já prescrutem, tá, as possibilidades que vocês têm, e na próxima reunião de coordenadores nós vamos definir os grupos, fazer os sorteios e tal, já vamos deixar pronto para 2016, ok? Tá bom?